Oi! Fique juntinho comigo que está começando mais uma aula. Hoje é dia 10 do mês de dezembro do ano de 2020. E que dia da semana é hoje? Que dia foi ontem? Quarta-feira. Ontem foi quarta-feira. E o dia que vem depois de quarta, dia da semana, é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Então vamos lá para a aula de hoje? Hoje irei falar com vocês sobre as plantas. Na semana passada, tia Francisca falou com vocês sobre as plantas, as partes das plantas. Lembra? Raiz, caule, as folhas e tem as flores, os frutos e as sementes. E ela falou também que as plantas são seres vivos. Isso mesmo. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E hoje eu vim falar com vocês sobre o ambiente das plantas. Então hoje eu vou falar com vocês sobre as plantas e o seu ambiente. Você sabia que as plantas se desenvolvem em diferentes ambientes? Então, cada espécie de planta vive num ambiente em que se desenvolve melhor e chamamos de habitat. São 3 tipos de classificações de acordo com o ambiente em que as plantas vivem. Então, há as plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas. E vou falar das características das plantas em cada tipo de ambiente. Vamos lá? Essa diferenciação de habitat provoca também a diferenciação de estrutura e de funcionalidade. Então, vou iniciar falando sobre as plantas terrestres. Isso mesmo, aquelas que vivem na terra, têm sua raiz fixa no solo. E elas desenvolvem, essas raízes fixam no solo ou nas rochas. Então, temos alguns exemplos de plantas terrestres. Temos os musgos, que são essas plantas pequenininhas, e elas são fixadas em rochas. Temos também a mangueira, que tem um delicioso fruto, que é a manga. Tem também plantas, árvores que suportam temperaturas muito baixa, muito frio, como os pinheiros, encontrados no hemisfério norte, lugar de muito frio. Tem as plantas também que conseguem viver em um ambiente muito quente, muito seco, como é o caso do cacto. E também temos o ipê, que é uma planta, uma árvore bastante presente em nossa região. Então, essas são plantas terrestres. Vive na terra, tem a raiz fixada no chão, no solo. E a outra classificação são plantas aquáticas. Plantas aquáticas que vivem em ambientes aquáticos ou de pouca umidade. E essas plantas aquáticas são encontradas em águas doces. Pois em águas salgadas, mares, não há plantas. Mas tia, no mar eu já encontrei algo verde, mas não são plantas, porque eles são algas marinhas. Então, plantas aquáticas só encontramos na água doce. Então, nos lagos, nas margens dos lagos, rios, pântanos, manguezais, nesses ambientes que encontramos as plantas aquáticas. Dentre essas plantas aquáticas, temos aquelas plantas que ficam imersas na água. Então, ela fica metade dentro da água, a raiz fixa, e uma parte fora da água. São as plantas imersas. Como exemplo dessas plantas imersas, temos a tífia ou taboa, que são normalmente utilizadas para a confecção de cestos, para o artesanato em geral. Temos as plantas que ficam submersas, que elas ficam totalmente dentro da água. Como exemplo, temos a cabomba. Essas plantinhas que normalmente encontramos em aquários.
E tem também as plantas que flutuam. Tem as raízes bem finas e que flutuam na água. Como exemplo, temos a Vitória Régia e a Lótus. Tem essa flor linda. E agora, nossa última classificação são plantas aéreas. Plantas aéreas? Nunca vi planta voando. Não, elas realmente não voam. Elas recebem essa classificação por elas se desenvolverem acima do solo, no alto, nos troncos de outras árvores. E ela tem um nomezinho, epífitas. Que nome difícil, né? Mas isso significa que se desenvolve sobre outras plantas. E elas não são prejudiciais a essas outras plantas. Então, tem algumas dessas espécies de plantas que não têm raízes, elas conseguem absorver os nutrientes através das folhas e das suas escamas. Como exemplo dessas plantas, temos a bromélia e a orquídea, que é muito conhecida. Então, vamos relembrar as classificações das plantas? Terrestre, tem as raízes fixas na terra. Aquáticas, que vivem em ambientes aquáticos ou com grande umidade. E as aéreas, as que vivem acima do solo, lá no alto. Muito bem, então essas são as classificações das plantas. E como atividade para hoje, eu trouxe 2 sugestões. A primeira é para você escolher uma planta e fazer um desenho. E com a ajuda de um adulto, colocar a classificação dessa planta. Qual é o ambiente em que ela vive. Mas se você morar em um lugar em que você veja plantas, tenha contato com plantas, você pode tirar uma foto e colocar nos comentários o ambiente dessa planta, onde vive essa planta e algumas características. Ou gravar um videozinho curto falando sobre a planta escolhida. Então é isso. Fico por aqui e tchau, tchau. Estou aguardando a atividade. Beijo.